Olá, bom dia a toda a FJU. Nós estamos aqui para a meditação do dia de número 311, dia 7 de novembro. Nós vamos meditar no Pão Nosso para 365 dias. Esse livro você pode adquirir pelo Arca Center e também acompanhar, se alimentar todos os dias. Ainda que faltam poucos dias para terminar o ano, menos de 2 meses, mas você pode também se alimentar através desse canal. Hoje o bispo deixa claro o tema, contra a morte. E o versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o bispo explica, o pecado gera morte, porque primeiro gera dúvida, e a dúvida gera a morte. Por que a dúvida gera a morte? Porque a dúvida é o que neutraliza a fé. É através da fé que a gente alcança a salvação. E é óbvio que ele não está falando da morte física, porque até os que vivem pela fé vão morrer fisicamente. Mas ele também está falando principalmente da morte espiritual, a perca da salvação. Então a dúvida, ela neutraliza a fé, por isso ela gera a morte. A fé, que é a convicção que vem pela palavra de Deus, gera vida. A fé que Deus nos tem dado é para que nós tenhamos o comportamento e o caráter de acordo com a palavra dele. Mas existem regras que estabelecem o poder da fé. Sabe, quando eu leio essa palavra regras, eu lembro do propósito que nós estamos vivendo, né? Adão e Eva saíram do jardim, saíram do paraíso porque não seguiram as regras. O paraíso não é um lugar sem regras. O paraíso é um lugar que há regras. Então, se eu quero viver pela fé, eu preciso crer e obedecer às regras que a fé exige. E o bispo continua dizendo, uma vez que a dúvida é realçada, a fé fica caída, prostrada, desanimada. Esse é o problema da maioria dos cristãos. Em outras palavras, se a minha fé está em alta, a dúvida está em baixa. Mas se a dúvida está em alta, obviamente a fé ela está baixa. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente veio a acusação em suas consciências. E eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam acuados pelo medo. Porque a má consciência era a dúvida instalada dentro deles. A dúvida é a mãe do medo. É a mãe da preocupação. A dúvida é a mãe dos filhos deste mundo. As dúvidas trazem medo, preocupação, depressão, ansiedades. As dúvidas geram intranquilidade, falta de paz, tristeza e, sobretudo, as dúvidas trazem o fracasso. Você deixa de acreditar em si mesmo, porque está com dúvidas. E se não acredita em si mesmo, a quem você vê, como vai crer em Deus, a quem não vê? Quando eu deixo de acreditar em mim, eu deixo de acreditar em quem me criou. Eu sou a criatura de Deus, Ele é o meu Criador. Uma vez que eu deixo de acreditar em mim, eu também não vou ter condições de acreditar em Deus. E a fé nos dá essa condição. Aliás, a fé nos dá condições de crer até o que não vemos. Até o que não vemos. Vamos lá, a continuação. A fé é o antídoto contra as dúvidas, contra a morte. Limpa a consciência. Crer em si mesmo e fortalecer a sua fé combate todos os sintomas mortíferos da dúvida. A fé não é simples ferramenta para conquistar um sonho pessoal. A fé é o poder de Deus para que nós venhamos a conquistar o reino dos céus. Isto é, para que tenhamos acesso a tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem. Você pode usá-la hoje mesmo e transformar qualquer situação que tenha se levantado contra você. E a última frase que o bispo deixa: despreze a dúvida, a insegurança e o medo. Fortaleça sua fé para que possa ter a verdadeira vida. O que significa desprezar a dúvida? Não quer dizer que eu não vou ter. Não quer dizer que eu não vou ter medo. Mas desprezar é não dar ouvidos. Quando uma pessoa despreza alguém, ela finge que aquele alguém não existe. Se você já foi desprezado, você sabe o que é isso. Se você já desprezou, você sabe como é desprezar e como é ser desprezado. Não quer dizer que não exista medo, não exista dúvida.
mas eu preciso desprezar. Mesmo com medo, eu vou crer pela fé. Ter fé é isso, é crer com medo. É ir mesmo sem ter certeza pelo sentimento, mas a certeza que vem da fé. O sentimento não me traz nenhuma certeza, mas a fé me traz certeza. Então creia, despreze o medo, despreze a dúvida. Não olhe para esses pensamentos e para essas ideias, ou até para palavras duvidosas que você ouviu. Olhe para o poder de Deus, olhe para o poder da fé. E lembre-se, para eu usar a fé, eu tenho que estar enquadrado nas regras que a fé exige. Aí sim você vai poder voltar ao paraíso. Que Deus abençoe e até amanhã para mais uma meditação.